Fala Palestra, grande vitória do Verdão, 2-0 em cima do Bolívar, garantindo assim o primeiro lugar geral da competição continental, único time com 100% de aproveitamento. Eu separei aqui um corte da programação da ESPN Brasil com linha de passe, um dos melhores programas da grade, onde a mídia colocou seu ponto de vista e repercutiu todos os melhores momentos desse jogo, Palmeiras e Bolívar. Os créditos eu vou deixar aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e apoiar o canal. Então bora para o programa. Bom, Palmeiras, hein? Que maravilha. Torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada, ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido, ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos, Palmeiras venceu hoje o Bolívar. E, olha, estava até fazendo um levantamento, a gente tem ali desde 2015, né, ou seja, 10 anos, nesse período nenhum time conseguiu já determinar a melhor campanha faltando uma rodada. Eu não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento, nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez. É impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos. Pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel, né? Qual é se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, uns 7, 8 a gente sabe. O que é ótimo. O que é bom, até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo e escalar na última rodada quem você quer da minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, a Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma, talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time, e em alguns desses casos empatado com outras equipes, com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo, então ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. E o Palmeiras é aquilo que, sim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma, assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas
totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje é outra cenário. coisa. O que também dá razão ao que o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho e o que está acontecendo, né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido. Sim, né? É o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito. Ele erra e acerta. Ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras. A forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano, de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas, mas o time desse ano, que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho, e ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude, não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que no grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, Colovor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui de Campeonato Brasileiro antes, né? O Palmeiras já vem fazendo isso desde o primeiro jogo. 5 jogos, 5 vitórias. Mais uma nesta noite de quinta-feira contra o Bolívar. Já tem a melhor classificação de todas as equipes da Libertadores. 15 pontos em 5 jogos. Quem nos conta como foi a vitória do Verdão é o Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, o Palmeiras venceu mais uma na Libertadores, 5ª vitória em 5 jogos, 100% de aproveitamento, já garantindo a primeira colocação na classificação geral dessa primeira fase, levando vantagem até a fase semifinal, a vantagem de decidir em casa. O Palmeiras que começou num ritmo frenético, logo no comecinho, o Vitor Roque tentando um gol de bicicleta, depois o Rios chutando de fora da área, o goleiro do Bolívar fez a defesa e aos 5 minutos o primeiro gol do Palmeiras, no cruzamento do Piquerez, o Murilo fez de cabeça, primeiro gol do Palmeiras. Na sequência, 11 minutos, o cruzamento do Maurício escapou pela direita e o Facundo Torres chegou na bola para marcar o segundo da equipe alviverde. O Palmeiras continuou em cima, tentando várias chances de gol, mas o Bolívar assustou num lance que o Emiliano Martinez desviou de cabeça. Foi a primeira defesa do goleiro Everton, aí assustando o goleiro palmeirense. E no segundo tempo, o Palmeiras continuou em cima, o goleiro Cordano fez várias defesas, o técnico Abel Ferreira foi fazendo várias mudanças. O Palmeiras chegou a marcar o terceiro gol com o Facundo Torres, mas estava impedido, e o Bolívar também fez um gol impedido depois da revisão do VAR, foi anulado. No final, o Veiga tentou mais uma vez, mas o Cordano, goleiro do Bolívar, fez a defesa. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira e os personagens dessa vitória palmeirense. Mais uma na Libertadores. O Palmeiras gosta, né, desse estilo de competição, né? O Abel adora isso, sempre nos motiva, sempre busca algo a mais, algum objetivo a mais dentro da competição para que a gente possa estar motivado, não entrar na zona de conforto, né? Viemos aqui hoje para buscar essa primeira colocação, né? Com mesmo 2-0 ele queria que a gente fizesse mais gol, criamos oportunidade, né? Infelizmente não conseguimos fazer mais, mas o objetivo final que era classificar com uma rodada antes,
primeiro geral, então como eu disse, parabenizar todo o elenco, a toda a diretoria, a todos que estão ali fazendo o dia a dia do Palmeiras. Eu vim aqui porque sabia que Palmeiras é um clube muito grande, a gente briga por tudo aqui. Desde que eu cheguei aqui, é isso que falam tanto, que o Palmeiras tem que brigar por tudo, e estamos tratando de fazer isso e venimos bastante bem. A gente vem muito forte, a gente sabe o quanto é difícil ali o Abel escolher os 11, então quando a gente está em campo a gente tem que dar o nosso melhor para a gente colocar uma pulguinha ali nele, e graças a Deus isso vem acontecendo. Graças a Deus eu fui feliz hoje na minha volta, depois de uma lesão muito complicada ali, uma lesão chata, mas eu fui feliz hoje e graças a Deus dá continuidade para ajudar toda a equipe. Entramos muito bem, muito fortes, e porque tiramos o pé do acelerador começamos a falhar muitos passes. Dos 25 minutos até os 45 da primeira parte foi o que mais fizemos, tirar o pé do acelerador, e os erros começaram a acontecer. Portanto, não dá para tirar o pé do acelerador, e fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa, e precisamos de continuar. Somos tão favoritos agora como éramos no princípio, são várias equipas que lutam pelos mesmos objetivos. Dá-nos uma vantagem de jogar em casa, mas já em anos anteriores também decidimos em casa, nem a segunda nem a terceira, que connosco ficámos em primeiro na fase de grupos. Portanto, foi um objetivo cumprido, mas o objetivo maior é passar as fases do grupo, chegar à final e tentar ganhar. Próximo compromisso do Palmeiras será contra o Bragantino, defende a liderança do Campeonato Brasileiro, domingo em Bragança Paulista. O time terá os retornos de Estevão, Paulinho e Gustavo Gomes, os três que foram preservados para esse jogo contra o Bolívar, não ficaram nem no banco de reservas. Palmeiras depois, na sequência, tem Copa do Brasil contra o Ceará aqui no Allianz Parque, Flamengo jogando pelo Campeonato Brasileiro também no Allianz Parque, e aí o último jogo em casa antes do Mundial de Clubes contra o Sporting Cristal no dia 28 de maio, e encerra a participação antes de embarcar para os Estados Unidos contra o Cruzeiro, jogando em Belo Horizonte. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Tá aí, ao natural, numa boa, 2-0 contra o Bolívar, 51% contra 49%, posse de bola equilibrada, finalizações 19-5, aí é baile, 9-3 no alvo, grandes chances, 2 contra nenhuma do Bolívar, 28 ações na área rival contra 9 do time boliviano. Isso tudo poupando Gustavo Gomes, Paulinho e Estevão, tirando o pé do acelerador. Quer dizer, o Abel mesmo disse isso, né? É o quê? O Abel mesmo falou sobre tirar o pé do acelerador. Agora, é um dos favoritos, não tem como não ver. Ainda mais depois dessa campanha com 5 jogos. Agora, tem 3 jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, mas a ideia é pro Mundial de Clubes lá na ponta, lá em cima. Então são jogos importantes também. Já dá uma tranquilidade, né? Sim, é o Palmeiras do Velho Testamento, né? É o Palmeiras que o torcedor do Verdão está acostumado a ver, né? Time eficiente, um time que consegue vitórias com contundência, a gente viu nos números, e um time que mesmo mexido consegue manter um padrão. Você falou aí dos desfalques ou das ausências, algumas até opção do técnico e outras forçadas, mas foi um Palmeiras que manteve a sua característica de intensidade, de transição rápida, de ir muito bem na bola parada, de novo um zagueiro marcando, de novo um defensor aparecendo na área para finalizar, usando bem eu acho que tem algumas notícias boas nessa equipe do Palmeiras. Felipe Anderson, enfim, né? Chegou no Palmeiras, chegou em 2000, chegou com um pouco de atraso, mas chegou. Mas um jogo consistente, o cara da construção, tem oscilado ainda, mas muito menos do que na temporada passada. Acho que muito mais adaptado, principalmente quando o Palmeiras joga em casa, né, no seu gramado sintético. É um cara que conseguiu também se adaptar mais ao futebol brasileiro, se readaptar, tem sido importante. O Maurício jogando um pouco mais por dentro, o Facundo Torres marcando gol, o Veiga aí entrou no segundo tempo, também entrou bem, né, construindo. A gente viu o Everton até, a gente viu ali que o Palmeiras dominou, mas o Everton fez umas 4 defesas, também acabou sendo importante. O Everton tem voltado a ser importante também defensivamente para essa equipe do Palmeiras. A gente falou que o Flamengo levantou a mão e disse: América, tô aqui. No caso do Palmeiras, é a América dizendo: o Palmeiras está lá, hein? O Palmeiras está classificado com a melhor campanha, mais uma vez, que tem sido recorrente no Palmeiras desde que o Abel Ferreira chegou. É um time que chega muito forte. Vai gerenciar melhor o calendário agora, pensando na última rodada da Libertadores. Pode colocar qualquer time, pode ter qualquer resultado, que vai ter a melhor campanha. Vai jogar a segunda em casa até a semifinal, se assim chegar até a semifinal. E tem totais condições para isso.
menos um jogo no calendário para se preocupar, Edu. Eu acho que isso é importantíssimo para uma equipe que vai disputar o Mundial de Clubes e não vai ter o espaço, o descanso que a maioria dos clubes brasileiros vai ter. Vamos lembrar, o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro com 2 pontos de vantagem sobre o Flamengo, né, e sobre o Bragantino, que dividem ali a vice-liderança. Então, vai jogar exatamente contra esses 2 times, Flamengo, Bragantino e Cruzeiro. Então, o primeiro colocado do Brasileirão enfrenta esses 3 que estão ali na cola deles. Pode dar uma distanciada também no Campeonato Brasileiro. Sim. É isso que o torcedor espera. É um corredor polonês, né, fundamental pensando nesse mês de junho e julho, né, pensando no Mundial de Clubes. É muito tranquilo para o Palmeiras, né? Será muito tranquilo se o time terminar essa parte do Campeonato Brasileiro, essas 12 primeiras rodadas, na liderança, tendo essa tranquilidade de disputar o Mundial de Clubes. É lógico que não define o campeonato, ainda tem muito campeonato pela frente logo depois disso, tem outros adversários que não vão disputar o Mundial descansando, tem a questão da Libertadores também, dependendo do adversário nas oitavas de final. A Libertadores esse ano está trazendo algumas surpresas, um segundo colocado que vier pode ser uma pedreira já nas oitavas de final, né? Então eu acho que isso também entra na conta. Pode ser o Flamengo, por exemplo? Pode ser o Flamengo. Se ficar na segunda colocação. Pode ser o Botafogo, né? Pode ter um confronto de novo, Palmeiras e Botafogo. É lógico que olhando para esse cenário, o que o Palmeiras apresenta hoje traz mais tranquilidade. Eu acho que é um Palmeiras mais confiável. Era um Palmeiras eficiente, muitas vezes ganhava sem convencer, muitas vezes até na memória tática de 4 anos de trabalho, quase 5. Mas agora é um time que tá mais seguro, tá mais convicto, tem mais opções no banco de reservas, é um time que pode rodar um pouco mais esse elenco. Por isso que eu falei, é o Palmeiras do Velho Testamento, né? Um time que tinha um time titular muito forte, opções no banco de reservas e ganhava com eficiência. Fez esse recorte do jogo contra o Bolívia, mostra muito o que é esse Palmeiras nas mãos do Abel Ferreira. E poucas semanas atrás, muita gente já estava falando, acho que já deu pro Abel Ferreira, ele não vai conseguir remontar o time de novo. Tá aí, montando com peças importantes, o Felipe Anderson voltando a ter um bom futebol, né? Vitor Roque. O Vitor Roque marcando, o Paulinho entrando em forma. Facundo Torres, enfim, né, entrando também na sintonia dessa equipe. É um bom time. E o Palmeiras que aproveite do Estevão enquanto ainda o tem, mas tem outras opções também interessantes. A gente falou de quem pode pegar o Palmeiras nas oitavas. Palmeiras é isso, né? Oitavas, quartas e semifinal em casa. Sim. Se tiver na final, é o único que jogo único vai ser em Lima esse ano, no Peru. Se ficar ali no sorteio, pode ser Internacional, pode ser Bahia também, eles vão se enfrentar. Vamos falar do Internacional agora, que também venceu nesta quinta-feira. Fala Palestra, segue as informações do Verdão aqui no canal com a programação da ESPN Brasil, com o programa Linha de Passe, onde a mídia fez uma análise completa e repercutiu essa grande vitória do Palmeiras, mais uma vitória na Libertadores, torcedor, a quinta seguida aí. Palmeiras agora disparou aí na liderança do grupo e sem falar que garantiu o primeiro lugar geral da competição continental, único time aí com 100% de aproveitamento. Palmeiras é um time acostumado a jogar Libertadores, né? Já pegou uma casca aí. O Abel Ferreira sabe muito bem jogar essa competição. Palmeiras, como a gente já falou aqui, torcedor, tá com um grande elenco, né? Esse jogo, por exemplo, aí o Facundo Torres foi o grande destaque, né? Marcou um gol, Murilo marcou outro. E o Palmeiras tá com 100%, totalmente forte nessa competição. Tenho certeza que o Palmeiras continuar nessa batida, vamos chegar bastante forte nas próximas fases. Palmeiras agora, torcedor, vira a página, como a gente sabe, né? Já foi o cara aí totalmente no Campeonato Brasileiro, que também é líder isolado. É o Verdão, torcedor, time mais forte do Brasil. Agora vamos encarar o RB Bragantino jogando fora de casa, lá em Bragança. O Bragantino tá bem no Campeonato Brasileiro, tá em segundo lugar, se não me engano tá com 17 pontos, né? Palmeiras é líder isolado com 19 e o Abel não vai estar no banco porque ele recebeu o segundo cartão amarelo e também foi expulso, né? Vai cumprir 2 jogos de suspensão. Esse jogo contra o RB Bragantino e depois o jogo no Allianz Parque contra o Flamengo. Vamos trazer aqui as informações do Verdão, dessa grande vitória, 2-0 em cima do Bolívar. Na noite dessa quinta-feira, o Palmeiras superou o Bolívar por 2-0 em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os gols da vitória do Verdão foram marcados por Murilo e Facundo Torres.
Com o triunfo, o Verdão alcançou 15 pontos, além de garantir a liderança do grupo, assegurou também a melhor campanha geral da competição, o que lhe concede a vantagem de decidir em casa até uma possível semifinal. Só não vai fazer a final em casa, porque a final, como a gente sabe, é um jogo só. Sob o comando de Abel Ferreira, o time mantém 100% de aproveitamento no torneio continental. O próximo compromisso pela Libertadores vai ser no dia 28 de março contra o Sporting Cristal. Esse jogo também vai ser no Allianz Parque, encerrando assim a fase de grupos aí da Libertadores 2025. Palmeiras tem chance, torcedor, de ficar com 100% aí, uma campanha perfeita aí na fase de grupos, né? Só o Palmeiras mesmo consegue um feito desse tamanho. Diante de um público de mais de 28 mil torcedores, o Verdão confirmou a liderança geral e segue como a única equipe invicta com aproveitamento total até o momento. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.